Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira da gente viver uma vida melhor, uma vida mais leve, mais confiante, mais saudável e mais feliz, é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Abaracon e o nosso tema de hoje é 12 coisas que estão bloqueando a sua vida e te impedindo de viver melhor. Então, enquanto aí o Instagram, deixa eu até acertar aqui, enquanto o Instagram vai avisando que a gente está ao vivo, o YouTube e o Facebook também. Aproveite para compartilhar essa live e avisar as pessoas que a gente está ao vivo com esse assunto que vai ser tão importante para a gente entender e conseguir viver melhor. Então, deixa eu até fixar aqui o tema da nossa live. Espera aí. Hoje vamos conversar sobre bloqueios. Espera aí que eu esqueci de escrever aqui, né, gente? Que louca. E te impedem de viver melhor. Então, vamos lá, espera aí. Aqui o tema da nossa live. Muito bem. Deixa eu ver se ficou certinho. 12 coisas que bloqueiam a sua vida e te impedem de viver melhor. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, muitas vezes, né, a gente percebe a nossa vida não fluindo em algumas áreas, a gente percebe que a gente quer ter resultados diferentes e a gente não consegue. A gente quer, às vezes, mudar em uma ou mais áreas da nossa vida. A gente até tenta, né? Faz alguma coisa, faz algum movimento, tenta de formas diferentes, mas mesmo tentando de formas diferentes, a gente se percebe presa em um ciclo, né? E quando a gente entende como que a nossa vida, como que a nossa mente funciona, a gente consegue sair desses ciclos nocivos que a gente está aí na nossa vida. Então, hoje eu separei para você 12 coisas que podem estar presentes aí na sua vida e eu acho que deve ter mais, né, sei lá, vamos lá, mais de uma, pelo menos vai ter na tua vida. Tá? Então, eu quero que você observe, que você anote, que você veja se esses 12 pontos estão presentes aí na tua vida, porque eles com certeza fazem parte do motivo de você não estar conseguindo melhorar a sua vida como você quer, de você não estar conseguindo ter os resultados que você quer. Então, eu trouxe aí 12 bloqueadores da sua vida e que estão te impedindo nesse processo de viver melhor. Independente da área que seja, você vai perceber que vários desses tópicos influenciam em várias áreas da nossa vida, não em uma área só. Tá? Então, eu trouxe esses 12 pontos para você observar. Então, aproveita, se você quiser, pega papel e pega caneta para você anotar. Para quê? Para você conseguir identificar. Porque se você não identifica, você não muda. E agora você vai conseguir perceber se isso está presente na tua vida ou não. Belezura? Então, aproveita. Eu vou pegando minha água aqui. Pega aí um papel e uma caneta e vai dando um checkzinho e anotando quais são os que você identifica aí na tua vida, para que você possa mudar, para que você possa começar esse teu movimento de mudança. Boa noite, Dani. Boa noite, Carol. Muito bem, mulherada. Boa noite, meninas. Então, ó, vamos lá. Separei, como eu disse, 12 tópicos, 12 pontos, 12 coisas, como você quiser chamar, que estão te impedindo de viver melhor, que estão bloqueando a tua vida. Primeiro ponto que a gente tem, observação, tá? Vocês vão perceber que diversos desses tópicos se interligam, tá? E eu vou trazer algumas dessas ligações para vocês. Então, diversos desses tópicos, eles estão interligados. E você vai perceber aí na tua vida que um pode estar levando ao outro. E aí você tem que se observar para entender qual é que está pegando mais
Porque pode ser que você pegando o bloqueador principal, você tire outros bloqueios que vão ser secundários, tá? Então, é como se a gente tivesse algumas coisas que são mais fortes e essas coisas que são mais fortes estão financiando os outros bloqueadores. Quando você consegue identificar qual é o que está mais forte aí, às vezes você tira ele e, em consequência, outros bloqueadores caem também, tá? Então, anota aí quais você vai identificar para você poder se observar aí no teu dia a dia e você ver qual é que está mais forte para você focar nele e conseguir, às vezes, tirar outros que estão em consequência. Belezura? Então, vamos para o nosso primeiro bloqueador. E eu digo que eu sofria com ele, Brasil. Ele era um dos bloqueadores que era mais presente na minha vida. E, ó, mais uma observação, né, que vai vindo aqui, eu tenho que falar para vocês. Não quer dizer que isso não vai estar presente em nenhum momento da tua vida, tá? Eles bloqueiam por conta de quê? Por conta do excesso. Todo excesso, gente, é negativo na nossa vida. Todo excesso esconde uma falta. Então, se alguma dessas questões está aí na tua vida, mas está num nível tranquilo, não está influenciando tanto no teu dia a dia, às vezes não vai estar nem te bloqueando. Quando está em um nível excessivo, cara, bloqueia. E bloqueia com força, com força. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem falando: nossa, Gabi, você aí está fazendo vários movimentos e eu aqui até agora sem fazer nada com o que eu sei. E era o que acontecia comigo por conta desse bloqueador número 1. Então, observe na tua vida. Eles podem estar, não quer dizer que ele não aparece mais na minha vida. Só que quando eu sei o que me faz mal, o que me incomoda, o que bloqueia a minha vida, eu consigo me trabalhar. Conforme eu vou me conhecendo, eu vou tendo as ferramentas certas, eu vou me trabalhando. Esse bloqueador, ele pode até aparecer, mas ele já não me bloqueia mais. E o primeiro bloqueador é perfeccionismo. Quem aí não sofre com perfeccionismo? Me conta, eu quero saber quem aí sofre com perfeccionismo. Por quê, gente? Por que o perfeccionismo bloqueia a gente? Porque nunca tá bom, nunca é suficiente, sempre pode melhorar, e aí você deixa de fazer e ele gera outros bloqueadores, né? Às vezes, o perfeccionismo ele pode estar acontecendo, como era no meu caso, que é uma outra coisa que é até bloqueadora, não está nos pontos, mas é uma outra coisa que é bloqueadora, que é a insegurança. Pode ser que o teu perfeccionismo ele seja causado por insegurança, por medo de... Aí, ó, mãozinha levantada, né? O teu perfeccionismo pode ser que ele seja causado por insegurança. E de tanto perfeccionismo, de tanto você ficar focado nisso, outra coisa que acontece, que é um outro bloqueador que eu trouxe hoje, a procrastinação. Você fica sempre deixando para depois. Isso quando você faz, né? Porque às vezes de tanto perfeccionismo, de nunca tá bom, de meu Deus, não é suficiente, pode melhorar, você fica tanto nisso que você nem faz. Você não deixa para depois, você não procrastina, você desiste. Você deixa de lado, você joga a toalha. Quantas vezes a gente não faz isso? E eu digo que eu estava sofrendo muito com isso, porque a gente fica, né, com a perfeição, a gente fica esperando o momento certo. Esperando estar bom o suficiente. Só que com a nossa autocrítica, nunca vai estar bom o suficiente. É, né, dona Dani? É isso aí. E aí nunca vai estar bom o suficiente, nunca vai ser o momento certo. O momento certo é agora, gente. É a gente começar, a gente se movimentar. Porque lembra que eu falei que o perfeccionismo ele pode ser causado aí pela insegurança? Em muitos casos ele é causado pela insegurança. Só quando você começa a se movimentar, a colocar as coisas que você sabe em ação, é que você começa a conquistar segurança. É claro que podem ter outras 50 mil coisas envolvidas, né? Podem ter traumas. No meu caso, tinha, né? Tinha muito mais coisa envolvida. E na hora que eu comecei a resolver isso, eu consegui começar a me movimentar.
Aí eu comecei a ter mais segurança, e tendo mais segurança, o perfeccionismo começa a não interferir mais tanto na minha vida. Aí, ó, deixo tudo para depois e não termino as coisas. Quem nunca passou por esse momento, né, Dani? Eu falo, eu também estava assim, né? É uma fase, quando a gente começa a se desenvolver, a gente consegue. É o que eu falo, uma das coisas que o autoconhecimento traz para a nossa vida são os 3 Cs. Já ouviu eu falando isso aqui? Os 3 Cs são começar, continuar e concluir. Quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente começa a entender a nossa real motivação. Lembra que tem uma live todinha aí falando sobre motivação, se você quiser assistir depois, vai lá no YouTube, que a live tá salva para vocês. Então a gente começa a entender a nossa real motivação, a gente começa a não deixar os bloqueadores interferirem tanto no nosso dia a dia. Aí a gente começa a fluir, a gente consegue começar, continuar e concluir. Beleza? Nosso segundo bloqueador é o bloqueador que eu comentei com vocês que o perfeccionismo acaba gerando, a procrastinação. A segunda coisa que está bloqueando a nossa vida e está impedindo a gente de ser uma pessoa melhor, de viver melhor, é a procrastinação. A gente fica sempre deixando para depois, esperando o momento ideal. E ontem, na live que eu fiz com as minhas idetes, que foi assim deliciosa, se você não assistiu, vai lá assistir que tá salva por enquanto, né? Porque depois ela vai sair do ar. Uma delas falou uma coisa muito importante. Ela falou, cara, às vezes, né, a gente fica se deixando para depois. E ela falou, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesma. E a gente fica procrastinando a gente. A gente fica se deixando para depois. É claro, por muito tempo a gente não sabe que é importante a gente se desenvolver, que é importante a gente se dedicar a se conhecer. A gente não faz nem ideia de que isso é importante. Só que a partir do momento que você sabe e você deixa isso para depois, você está se negligenciando. E por que que você está se negligenciando? Por que que você está se deixando para depois? Você não é tão importante assim? Tudo é mais importante que você? Você deixa todo mundo e todas as coisas na tua frente, mas na hora que é para você, que é para você se desenvolver, que é para você melhorar, você não se dedica a isso. Mesmo sabendo o quanto isso é importante e o quanto isso pode transformar a tua vida. Você se deixa para depois. E outro motivo da procrastinação na nossa vida e que está causando aí esse bloqueio, porque lembra, em excesso causa bloqueio, quando está num nível moderado, por quê? Somos procrastinadores por natureza. Somos procrastinadores por natureza. A nossa mente tem mecanismos de defesa que fazem a gente ficar na zona de conforto, que fazem a gente ficar quietinhos. Porque lembra, a nossa mente foi feita para economizar energia e automatizar tudo. Então, quando você vai fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que gasta um pouco mais de energia, ela liga um alerta, por mais que você não perceba esse alerta, ele está acontecendo aí dentro da tua mente, e ela te convence de ficar sentadinha no sofá. Ela te convence de que é muito difícil, ou de que não vai dar certo, que não vai dar resultado mais uma vez. Então, a tua mente te convence de um monte de coisa e você fica procrastinando. Outra coisa que gera essa procrastinação é a gente ter sido condicionada a ficar buscando prazeres momentâneos. E aí a gente busca prazeres momentâneos e não olha para os prazeres e para os benefícios, né, a longo prazo. E aí você às vezes você investe em você. Só que você investe em você fazendo um lanche que você quer, você investe em você comprando uma roupa, comprando um celular de última geração, mas você não investe em você internamente. Quando é para fazer um processo de hipnoterapia, quando é para fazer um processo de autoconhecimento, quando é para você fazer alguma mudança interna, você acredita nas mentiras que a tua mente te conta para te proteger e você se deixa para depois. Você foca nesses prazeres momentâneos. Você foca nos benefícios momentâneos e acaba não fazendo coisas que vão te ajudar a longo prazo, que vão melhorar a tua vida para sempre. Então, cuidado com isso aí também no teu dia a dia, beleza?
Próximo bloqueador. Mais uma coisa que pode estar aí bloqueando a sua vida. Terceiro bloqueador. Opinião dos outros. Ai, gente, isso daí é um assunto que eu adoro. Adoro. E também sofria com isso, né? Só que tem várias coisas que a gente tem que entender nessa opinião dos outros, tá? Geralmente, não é a opinião dos outros. Todo mundo fala assim, ai, você tem que parar de se importar com a opinião dos outros. Nutelice. Você não tem que parar de se importar com a opinião dos outros. Você tem que aprender a ser filtro e a escolher de quem você se importa com a opinião. Então, você parar de se preocupar com a opinião dos outros, se importar com a opinião dos outros, não existe isso, gente. Você vai se importar, você é um ser humano. Você tem a necessidade de ser amada, de ser respeitada. Você tem a necessidade de pertencer a um grupo. E a opinião dos outros acaba afetando essas tuas necessidades. Só que você nem sabe quais são as necessidades que estão aí batendo mais forte na tua porta. Então, a opinião dos outros, você tem que identificar de quem são as opiniões que realmente estão te importando, porque não é de todo mundo. A gente tem que tomar cuidado com o generalismo. Aí a gente fala tudo, nada, todo mundo, ninguém. Será que é tudo? Que é todo mundo? Ou que não é nada e que não é ninguém? Cuidado com esse tanto de generalismo aí na tua vida. Eu tenho certeza que se você parar para observar, não é tudo, nada, ninguém ou todo mundo. São pessoas específicas, são coisas específicas. Então, se observa para você entender, porque na hora que você entender quem são realmente as pessoas que te importam a opinião, você consegue se trabalhar nisso. Ok? E lembra, para com essa nutelice de que você não vai se importar com a opinião de ninguém. O negócio é você entender de quem são as pessoas que importam a opinião para você, você aprender a filtrar a opinião dessas pessoas que importam para você e você escolher também de quem vai me importar a opinião nessa área, de quem vai me importar a opinião na outra área. E uma coisa muito legal de você fazer é se questiona. A gente não tá acostumado a fazer isso, cara. Se questiona. Chegou a informação, na tua cabeça mesmo, você não precisa falar para a pessoa, na tua cabeça mesmo, você pensa, cara, essa pessoa, ela é autoridade nesse assunto? É, então eu posso levar a opinião dela em consideração. Essa pessoa tem nada a ver com esse assunto, ela não sabe nada disso, ela não é autoridade nisso. Então, deixa a opinião dela para lá. E esse questionamento já te ajuda nesse filtro, tá? Então, começa a aplicar isso aí na tua vida, porque isso me ajudou demais, 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 demais. Belezura? Faz sentido, gente? Não é para parar de se importar com a opinião de todo mundo. Você tem que aprender a escolher e, mesmo escolhendo, a filtrar essas opiniões. Muito, né? É isso aí, a gente precisa disso, para a gente parar de se bloquear com essas questões. Aí, ó, nossa, eu sofro muito com isso. Cara, adorei, que bom, que bom. Fico feliz que esteja fazendo sentido. Eu também sofria muito com isso, Natasha. Eu sofria demais da conta, demais da conta. Só que aí, na hora que eu consigo entender, e às vezes as pessoas que mais importam a opinião pra gente são as pessoas que a gente tem um vínculo emocional muito forte. Então, na hora que eu entendo, cara, a opinião das pessoas que mais importa para mim são da minha mãe e da minha irmã. Então, ok, entendi que é a opinião delas que para mim mais me importa. Que era o que me fazia sofrer, né? E eu nem sabia que era a opinião delas que fazia tanta diferença, que me doía tanto. E nem por que doía. Na hora que eu entendo que não é a opinião de todo mundo, que é a opinião delas que tá me dando um soco no peito e me interferindo tanto, eu começo a aplicar o filtro. A olhar e falar, cara, nessa área minha mãe é super autoridade, então eu realmente tenho que levar a opinião dela em conta. Em outra área, pô, minha mãe não é autoridade nessa área, então eu vou dar uma analisada nessa opinião dela para ver o que fica, o que vai embora.
Isso, gente, ai, é tão libertador. É muito libertador, vocês não estão entendendo. Tá? Então, apliquem esse filtro aí na vida de vocês, ok? E vamos lá. Próximo bloqueador. Próximo bloqueador. Negatividade e pessimismo. E digo para vocês que, gente, como eu era essa pessoa. Nossa, isso estava presente demais, 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 demais da conta na minha vida. Isso estava muito presente na minha vida. Mais até do que eu conseguia perceber. Hoje eu tenho consciência disso, né? E quando alguém me falava isso, eu falava, nada, que nada. Eu não faço isso. Gente, o tanto que eu era negativa, que eu era não, né? Que eu estava negativa, porque hoje eu não estou mais. O tanto que eu estava negativa e que eu estava pessimista, gente do céu, era de terror. Era de terror, era demais. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque lembra, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, geram as nossas atitudes, né, os nossos comportamentos e os nossos resultados. E ainda tem mais coisa envolvida nisso, tá? Tudo nesse nosso mundo é energia. Então, tudo que você pensa, que você sente, que você faz e os resultados que você tem vibram uma energia. E essa energia que você vibra, você atrai para a tua vida. Assim como os pensamentos, os sentimentos, né, as emoções, tudo que você pensa, que você sente, você vibra e você atrai mais para a tua vida. Então, cuidado com o que você tem pensado, com o que você tem sentido, com o que você tem falado, com o que você tem assistido, as pessoas que você tem convivido. Cuidado com essas coisas, porque tudo isso está atraindo para a tua vida mais do mesmo. A nossa vida é ela assim, semelhante atrai semelhante. Então, se você está vibrando de forma negativa, se você fica sendo pessimista o tempo inteiro, cara, você está atraindo mais disso para a tua vida. Eu estava fazendo isso com a minha vida e eu não fazia ideia. Então, se observe e veja em que momentos você está tendo comportamentos mais negativos, em que momentos você está sendo mais pessimista. E também, lembra, isso vai acontecer na tua vida de vez em quando. O negócio é o quanto você deixa isso criar morada dentro de você. Porque se chega um pensamento desse, você não corta ele logo no começo, ele entra num looping eterno. E você fica, e você quer sair daquilo dali, você não consegue, você só cria mais daquilo. A gente pode até fazer uma live depois sobre essa questão dos pensamentos, do funcionamento, né? Porque tem todo um mecanismo por trás. E a gente não entende por que a gente é tão negativa, por que a gente está tão pessimista. É não, né? Porque a gente está. A gente não entende. E aí a gente fica nesse looping eterno. E, gente, por natureza, nós somos condicionadas a olhar para o negativo. Por quê? A nossa mente, ela é feita para manter a gente viva. Só que a nossa mente, ela não evolui há mais de 100 mil anos. E lá no tempo das cavernas, a gente tinha que ficar alerta. Por quê? Uma formiguinha vermelha, pequenininha, se te picasse e te envenenasse, você morria. Então, a gente foi condicionada, a nossa mente é treinada para achar o perigo, só que a gente não vive mais no tempo das cavernas. Não é mais assim, só que a gente continua reagindo como se a gente vivesse no tempo das cavernas. Porque a gente não sabe lidar com a nossa mente. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa entender isso para que a gente possa cortar. Ontem mesmo, teve uma situação que, para mim, foi, assim, o exemplo, a prova de como eu mudei isso na minha vida. Ontem, né, eu recebi uma ligação da minha mãe, eu olhei o meu celular, tinham 4 ligações perdidas, e eu falei, tipo, primeiro momento, né, eu falei, o que a gente faz? Deu ruim, né, é a primeira reação. Só que, como eu já estou treinada e como eu já tenho as ferramentas certas, eu consegui cortar a reação antes até dela me gerar sintoma físico.
Porque antes, sabe o que acontecia? Eu ia ver as ligações, eu já ia criar 50 hipóteses na minha cabeça, meu coração ia acelerar, eu ia ficar desesperada, e na hora que ela me ligasse, que eu conseguisse falar com ela, eu ia dar bronca nela ainda. Tá? Eu ia ainda ser, tipo, surtada e dar bronca nela. E aí, ontem eu consegui cortar isso, ligar para ela tranquila, sem desespero, e na hora que ela me atendeu, ela estava me ligando justamente para comemorar uma notícia maravilhosa que ela tinha recebido. Só que o nosso primeiro instinto deu ruim. Só que não, era uma coisa maravilhosa. E eu consegui lidar com isso e não deixar isso afetar a minha reação, não afetar o meu corpo. Olha que viagem que é. E olha que mudança maravilhosa. Aí é claro que eu dei uma comemoradinha, né, Brasil? Porque a gente tem que comemorar, vocês sabem disso. Às vezes parece uma coisa super simples, mas olha como que é uma mudança genial que eu estou fazendo na minha vida. Olha que espetáculo. E aí eu comemoro para quê? Para minha mente mandar mais disso para mim. Né? Um espetáculo. Aí, ó, Natasha, como cortar? Cara, tem várias ferramentas, né, para a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos. Eu explico elas detalhadamente no curso Assumindo o Descontrole dos Pensamentos e Emoções, mas a primeira coisa que eu comentei aqui que você pode fazer é questionar esse pensamento. A primeira coisa que você pode fazer é questionar esse pensamento. Por quê? Se você não questiona, ele entra direto e ele vai embora. Na hora que você questiona, tu já coloca a dúvida. E é a arte da dúvida. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. É a arte de duvidar dos nossos pensamentos. Para que eles não criem morada e a gente não entre nesse looping super louco. Beleza? Estou amando. Ai, que espetáculo. Aí, ó, negar pode ser questão de medo para o novo? Negar o quê, Dani? Me perdi. Me lembra aí. Que eu vou embora, gente. Estou em Nárnia. Só vi agora. Me lembra aí, Dani, para eu poder te responder certinho, tá? E vamos lá, que temos muitos bloqueadores aqui ainda, hein? Vamos embora. Vamos lá. Quinto bloqueador. Reclamações. E eu falo reclamações rindo por quê? Porque eu me identifico, gente. Isso era tudo coisa que era super presente na minha vida. Eu era uma reclamona nata. Nata. Eita, meu Deus. Eu fico rindo porque realmente vão vindo as lembranças, né? Vão sendo os gatilhos para as lembranças. E é maravilhoso que seja uma lembrança que eu consiga agora, tipo, não sentir dor e não me incomodar com isso, né? Porque antes eu super me martirizava também. Então, essa é complicado, né, Cris? Gente, reclamações. Muito das reclamações vem por conta do pessimismo e da negatividade, tá? Só que as reclamações a gente tem que tomar super cuidado com elas. Porque vamos pegar a semântica que eu adoro, tá? A semântica que eu adoro. Reclamar. Reclamar. Clamar repetidas vezes. Então, eu geralmente reclamo de coisas que eu não quero, de coisas que eu não aguento mais, coisas que eu não quero na minha vida. Só que, na verdade, eu estou pedindo isso para mim. Eu estou clamando repetidas vezes para isso acontecer na minha vida. Aí, ó. Esse é o recorde ao meu redor de pessoas reclamando. Sou super reclamona e me torno chata. Então, Dani, eu era essa pessoa também. Eu estava essa pessoa. Ai, meu Deus, às vezes sai, né? Eu estava essa pessoa. E você está, você pode mudar. Hoje, cara, eu reclamo muito menos. E me atento nisso, porque quando eu reclamo, eu tô pedindo isso de novo. É que nem uma que é clássica. Quem nunca pediu paciência? E falou, meu Deus, dai-me paciência. Ou, me dá força, porque se me der... Não, me dá paciência, porque se me der força, eu soco a cara de alguém. Eu falava essas coisas, gente. Eu postava essas coisas. Olha o nível que a pessoa estava. Então, na hora que a gente fala, dai-me paciência, se você pede paciência,
mais situações para testar a tua paciência vão acontecer. Você pedindo paciência, mais coisas vão acontecer na tua vida para que você tenha paciência. Aí, ó, todo dia eu mato. É isso aí. A gente, né, se der força, a gente mata um. Matava, né, gente? Por favor, vamos matar ninguém. Só na nossa cabeça, né? Mesmo assim, não é tão legal a gente ficar pensando em matar, não. Então, quando a gente fica pedindo paciência, mais situações para testar a nossa paciência vão acontecer. Então, peça tranquilidade, peça coisas positivas. Faz essa troca aí também, que é muito importante. Beleza? Próximo bloqueador. Vamos lá. Próxima coisa que pode estar aí bloqueando a tua vida e te impedindo de viver melhor. As coisas que você acredita. Sim, as suas crenças. Por quê? Tudo que você acredita, você se torna. Lembra que pensamento, sentimento, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos estão criando a tua vida. Os teus padrões mentais estão criando a tua vida. Então, tudo que você acredita cria a sua vida. Ah, meu Deus, eu costumo falar que na fila da paciência cheguei atrasada. Eu também achava isso maravilhoso, mas a gente consegue desenvolver, tá? A gente consegue desenvolver. Então, falando aí das crenças, tudo que a gente acredita se torna realidade. Então, às vezes, o que você acredita não está de acordo com o que você quer para sua vida. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Porque, às vezes, o que é para você viver melhor? Ah, é ser mais paciente, é ser menos reativa? Ou é ser feliz, ter mais dinheiro? E aí entra uma crença que pode estar te bloqueando. Quem nunca falou dinheiro não traz felicidade? Ou dinheiro é sujo? E você se considera uma pessoa honesta, você quer ser feliz e você quer ter dinheiro. Você acreditando que dinheiro não traz felicidade e que dinheiro é sujo, você não vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai ser feliz, ou você vai ter dinheiro. E quantas pessoas a gente vê aí que não têm dinheiro e são felizes, ou pessoas que não têm dinheiro e são super revolts, né? Não conseguem encontrar felicidade. Ou pessoas que têm dinheiro, mas que não são felizes. Então, é uma coisa ou outra, tá? Então, cuidado com as coisas que você acredita. E comece a observar isso aí no teu dia a dia. Porque pode ser que você nem saiba de tudo que você acredita, né? Tudo a gente nunca vai saber tudo. Mas você observando as coisas que você fala, os bordões que você usa, né? As frases conceito que você usa no teu dia a dia, você começa a observar as coisas que você acredita. E pode ser que as coisas que você acredita não estão te aproximando, te levando para a vida melhor que você quer. Ok? Então, cuidado com as coisas que você acredita. Outro bloqueador, que eu também estava nesse lugar. O sétimo bloqueador é estar no lugar de vítima. Quando a gente fica no lugar de vítima na nossa vida, a gente não muda nada. Pelo contrário, a gente está só cavando o nosso buraco cada vez mais fundo. A gente está cada vez se colocando mais para baixo, mais lá no fundo. E o que é, Gabi, tipo, se colocar em lugar de vítima? É você se colocar no lugar de coitada, você se colocar nos bastidores, você se colocar na plateia da tua vida. Você não assumir o posto de responsável. Quando você fica no lugar de vítima, você é a coitadinha. Todo mundo faz tudo de ruim para você. Ninguém te ajuda, ninguém não sei o quê. E esse de ninguém ajuda é ótimo, né? Porque quantas mulheres eu vejo aí reclamando que ninguém me ajuda e na hora que alguém oferece ajuda faz o quê? Não aceita. Ai, que espetáculo, né, Brasil?
Quantas vezes a gente não faz isso? A gente reclama que ninguém tá dando ajuda pra gente, a gente reclama que ninguém tá ajudando a gente tá lá super se vitimizando, e aí na hora que alguém oferece ajuda, não precisa não. Quem nunca? Então, sai do papel de vítima. Sai do papel de vítima. Eu sempre falo, você não é culpada pelas coisas que aconteceram na sua vida, mas você é responsável por deixar elas continuarem do jeito que estão. Muitas coisas não são nossas escolhas, né? Aconteceram e a gente não teve como escolher. Mas ficar remoendo isso, ficar carregando isso, guardando e se colocando no lugar de vítima é uma escolha. Agora né? Antes, pode ser que você nem soubesse que existisse algum outro papel que você poderia exercer na tua vida. E eu falo isso porque eu estava sendo a minha vítima, eu estava me matando, eu estava acabando com a minha vida e eu nem sabia que poderia existir um outro lugar. Para mim, eu estava fadada a isso. Era o meu destino. Essa vida já tinha dado ruim, quem sabe em outra. Então, eu nem sabia que eu podia ocupar um outro lugar na minha vida. Que eu podia gerenciar os meus pensamentos, que eu podia ressignificar várias coisas, que eu podia viver de uma forma completamente diferente. Eu não sabia. Para mim, o lugar de vítima era o único que existia. E eu nem sabia que era o lugar de vítima. Então, agora que a gente começa a ter consciência e que a gente percebe que estamos no lugar de vítima, é nossa responsabilidade sair desse lugar. Ok? E o nosso próximo bloqueador tem a ver com isso. O próximo bloqueador é você não se responsabilizar. Não se responsabilizar pela tua vida, não se responsabilizar pelo que você sente, não se responsabilizar por resolver as questões, não se responsabilizar por lidar, por tudo. Você não ser responsável. Porque a maioria dos adultos hoje, das adultas hoje, são adultas, só que com reações, com padrões de comportamentos infantis. E é claro, gente, não estamos fazendo isso de propósito. A gente, como eu falei, a gente nem sabia que existia um outro mundo. É por isso que eu falo que o autoconhecimento real é um mundo paralelo. É um mundo paralelo. E não é todo mundo que está pronto para vir para esse mundo paralelo. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço. Não é todo mundo que está disposto a se responsabilizar pela sua vida. Então, é um mundo paralelo. A gente nem sabia que ele existia até um certo momento. Só que na hora que a gente sabe que ele existe, se a gente não se responsabilizar pela nossa vida, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, nenhuma mudança vai ser possível. Então, não se responsabilizar é um super, hiper, ultra, mega bloqueador. Enquanto você não parar e se responsabilizar pela tua vida, pelo que você sente, por resolver as coisas que te incomodam, enquanto você não se responsabilizar por tudo isso, você não vai conseguir viver melhor. Esse é um ponto, assim, chave. Chave, chave, chave. Belezura? Nono bloqueador. E esse, Brasil, não poderia faltar, né? Ainda mais aqui. E faz todo sentido, vocês vão entender. Esse também é assim, meu Deus, esse é um super bloqueador também. Não se conhecer. Brasil. Não se conhecer tá te segurando em muitas partes da tua vida. Eu sempre falo, o autoconhecimento é o primeiro passo. Só que a gente nem sabia que ele era importante. A gente nem fazia ideia de que ele era necessário. E a falta do autoconhecimento, ele bloqueia, e bloqueia real de você viver melhor. Por quê? Porque você não sabe quais são os gatilhos para os teus incômodos. Você não sabe o que realmente te incomoda. Você não sabe quais são os teus valores, o que te move de verdade. Você não sabe onde que você é melhor. Você não sabe como que é a tua personalidade, o que você pode fazer com isso.
Você não conhece, né, os teus comportamentos. Você não sabe quais são as tuas necessidades. O que eu preciso, o que eu não preciso. O que outra pessoa pode me ajudar e o que eu preciso fazer que é interno. Porque isso também acontece, a gente fica querendo tampar buracos internos com coisas externas. Não encaixa. É você querer colocar um triângulo para encaixar dentro de um círculo. Não vai. Aí, ó, meu Deus, é exatamente isso. A gente não sabe, cara. As coisas te incomodam e você não faz nem ideia do que está te incomodando. Porque lembra, ninguém te estressa, ninguém te irrita, ninguém te magoa, ninguém te chateia. É você que se magoa, que se irrita, que se estressa. Porque tem alguma coisa em você que conectou. Só que você nem sabe o que conectou, Brasil. E aí você faz o quê? Você culpa o outro, você projeta no outro, você projeta na situação. Você não se responsabiliza pelo que você sentiu. Difícil tudo isso. É isso mesmo. Cris, já vamos começar uma coisa muito importante. Vou te sugerir para você e para todo mundo que está aí, né? Troca o difícil por desafiante. Começa a fazer essa troca. Fica muito mais fácil o processo. Porque o difícil, as palavras têm poder, né? As palavras têm energia. A gente já manda para nossa mente que, pô, não vou conseguir. É difícil. Nada, coloca um desafio. E eu digo para vocês, mulherada, é um desafio, tá? Tem hora que realmente é um desafio hard. É um desafio hard. Mas depois que você começa a viver as mudanças que são fruto disso dali, que são fruto desse teu movimento, dessa transformação, dessa sua transformação, dos desafios que você está superando, maravilhosa, vale a pena cada little segundinho. Mas vale a pena, assim, demais da conta. Demais. Eu falo para vocês porque hoje eu vivo transformações que eu nem imaginava que seriam possíveis. E muito menos imaginaria que com tudo que eu fiz, com tudo que eu aprendi, eu já teria ajudado mais de 60 mulheres a trilharem o mesmo caminho. A gente transforma muita coisa na nossa vida. Muita coisa. Então, é desafiador, sim. Não vou vir de Nutelice falar assim, é super fácil, um mar de rosas. Nada, nada. Tem hora que a gente vai ficar lá em posição fetal, chorando, podre. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Muito, muito, muito. Tá? É um desafio grande. Vou aprender isso aí, Cris. Vamos embora. Estou aqui para ajudar vocês. Então, quando a gente não se conhece, a gente não sabe quais são esses gatilhos. E outro ponto aqui, não está nem contando nos 12, né? Mas entra aí nessa questão do autoconhecimento real, né, Brasil? Porque não é todo autoconhecimento que faz isso. Mas você não sabe como que a tua mente funciona. Lembra que eu falei que ela não evolui há muitos anos, que ela tem características que são importantes, que a gente precisa entender como que ela funciona. No autoconhecimento real, a gente aprende isso, né? Nas nutelices aí da vida, a gente não aprende isso. Só que é um passo fundamental, cara. Você entender como a tua mente funciona, como que os padrões são formados, como que as coisas da tua infância estão interferindo na tua vida até hoje, você nem sabe. Você acha que estão resolvidas, mas não estão. Então, tem muita coisa nisso. Então, se conhecer de verdade. Não é se conhecer no telice, pontos fortes e pontos fracos. Não. É um autoconhecimento profundo, é um autoconhecimento real, oficial, como eu digo para vocês, né, Brasil? E vamos para o próximo bloqueador. Próximo bloqueador. Entra aí nessa questão do autoconhecimento e do funcionamento da mente. O nosso bloqueador número 10 é não resolver as tretas do passado. De novo, né? Não resolver os traumas do passado. É que eu adoro treta, né, Brasil? A gente não resolve. Ou a gente acha que está resolvido, mas não está. Quantas vezes, gente, você fala assim, não, porque tal coisa, já superei, já perdoei, tá tudo certo. E aí alguém toca no assunto, tu chora, mas tu se acaba. Só que tu se acaba com dor. Não é aquele negócio que você se emociona, mas não tem mais dor vinculada.
E eu digo isso porque hoje eu falo sobre coisas da minha vida que foram assim hards, que foram muito difíceis mesmo, né? Agora falando, foram difíceis mesmo. Foram grandes desafios que eu passei e que me machucaram por muito tempo. Hoje eu falo delas, eu me emociono, mas não dói mais. Porque estão resolvidas de verdade. Então a gente tem que saber. Ai, carinha de segredinho, né? Tô de olho aí em vocês, tá? Então, a gente não resolver essas questões do passado bloqueia demais a nossa vida. E às vezes a gente vai estar começando a fluir, vai estar andando, não sei o que, de repente, um elastiquinho puxa a gente de volta. E geralmente são esses traumas do passado. Então, no autoconhecimento real, a gente resolve isso lá nas profundezas, lá na causa mesmo, sabe? Porque enquanto a gente fica só no sintoma, isso fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. E as consequências que esses traumas causam na nossa vida são cada vez maiores. E a gente, às vezes, nem percebe que os resultados ruins que nós estamos tendo são por um trauma do passado. Porque, né, Brasil, a gente não sabe lidar com a nossa mente, a gente não se conhece e a gente não sabe de nada. Então, olha como que os traumas lá são importantes de serem resolvidos. Aí, ó, preciso disso. Já vou falar uma coisa para você, Cris. Fica aí, tá? Bloqueio número 11. Não ser uma consumidora emocional e mental inteligente. Como assim, Gabi? Quer dizer que eu sou burra? Não, maravilhosa, não quer dizer que você é burra. A gente não aprendeu isso. Então não tem nem como a gente ser burra. A gente só não sabia. A gente não tinha consciência, a gente não tinha conhecimento disso. E aí o que acontece? Como nós não aprendemos a ser consumidoras mentais e emocionais inteligentes, a gente deixa os nossos pensamentos e as nossas emoções comandarem a nossa vida, comandarem as nossas reações. A gente confunde o que a gente pensa, o que a gente sente com o que realmente aconteceu. E a gente cria um monte de treta na nossa vida. Um monte. Porque aí a gente não separa, a gente reage instintivamente. Só que lembra, a gente não está mais no tempo das cavernas, só que a nossa mente faz a gente reagir assim, porque a gente não sabe lidar com ela. A gente não sabe lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. E aí isso comanda a nossa vida. Nós somos reativas, explosivas, não conseguimos ter respostas emocionais e mentais maduras. A gente aceita todas as informações. Lembra do filtro lá das opiniões alheias? A gente não tem, a gente não sabe filtrar. A gente não sabe filtrar nem os nossos próprios pensamentos. Porque nós não aprendemos a ser consumidoras mentais e emocionais inteligentes. Aí a gente acredita nas mentiras que a nossa mente conta. E nós não somos a nossa mente. E a gente nem sabe disso. Então a gente deixa ela tomar conta da nossa vida. Aí, ó, aí ferrou. É muita treta que acontece por conta disso. Porque a gente não sabe gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções. A gente não aprende isso. Não aprende. Só que lembra, agora que nós somos adultas, é nosso dever, é nossa responsabilidade aprender. E isso, claro, se a gente quer viver melhor, né? Se a gente não quer viver melhor, tá tudo certo, continua aí, tá ótimo. Não aprende nada, não nada. Esquece tudo que eu tô falando. Mas se você quer viver melhor, você precisa. Você precisa. Você é vidente, está falando muito comigo. Adoro, Brasil, adoro. Eu brinco, né? Muitas das minhas mentoradas, muitas pessoas falam comigo, falam assim, nossa, Gabi, tá com uma bola de cristal aí na tua frente, né? Não é possível, não é possível. Tá com uma bola de cristal aí, tá acompanhando minha vida e tu me conhece mais do que eu. Aí, outro dia, uma aluna do curso Assumindo o Descontrole dos Pensamentos e Emoções, ela falou uma coisa que eu achei genial. Ela falou, essa tua bolinha da experiência aí tá boa, hein? Eu falei, ah, que espetáculo. Não é nem bola de cristal, Brasil, é bola da experiência. Ai, que delícia. Adoro. Então, a gente precisa resolver as nossas tretas do passado. Aí, ó, comigo também, falou muito.
Adoro, adoro. Isso daí, gente, tá vendo? É por isso que hoje eu sou mentora. Porque eu tenho a experiência técnica e eu tenho a experiência prática. Eu tenho a teoria e tenho a prática. Eu estudo loucamente, gente, para poder conseguir fazer isso. Para conseguir falar com vocês realmente, tá? Vamos lá para o nosso bloqueio 11. 11 nada, é o 12 já, Brasil. Aí, ó, fui para Nárnia. O 11 é não ser uma consumidora mental e emocional inteligente. Agora é o nosso último bloqueio do dia, Brasil. Esse é um que a gente tem que marcar uma live só para a gente conversar isso. Porque é um assunto, assim, bombástico. O 12º bloqueio é você não estar na posição e energia certa na tua vida. Como assim, Gabi, não estar na posição e energia certa? Gente, como eu falei, é um assunto super profundo, né? A gente falar de energia e posição, mas de forma, assim, bem resumida, tá? É você estar exercitando, né? Estar fazendo movimentos e se mantendo em papéis que não são seus. Exemplo, no teu relacionamento, você ser mãe do seu marido e não mulher. Na tua família, você ser mãe do seu pai e da sua mãe e não filha. Você tá numa energia totalmente trocada. Às vezes você tem que estar numa energia feminina e você tá total numa energia masculina. Às vezes cada filho tem uma energia, né? Primeiro, segundo, terceiro filho tem energia. Quarto, quinto, sexto entra na mesma energia de primeiro, segundo, terceiro. Por isso que eu falo que a gente tem que aprofundar, porque é muita coisa. Cada filho tem uma energia. E às vezes você não está na energia certa. Você não está na posição certa na tua família. E quando você não está na posição e na energia certas na tua vida, fica muito pesado. Às vezes, você fala, cara, mas não faz sentido tudo isso que eu tô sentindo. Não faz sentido o peso que eu tô carregando, que eu tô sentindo. Não dá, gente. Eu não tô entendendo de onde vem. Às vezes, tá vindo de você não estar no papel, não estar na posição e não estar na energia certa. Aí, ó, sempre falo isso com as pessoas. Eita, é eita atrás de eita, Dani. É assim mesmo que funciona. É eita atrás de eita. Aí, ó, Laura, minha bruxa preferida. Beijo pra você, maravilhosa. Também te amo muito, tô morrendo de saudade. E aí, ó, viu? Euzinha, nem me fale, eu sou a terceira e tava na segunda. Gente, eu sou segunda nascida, mas a minha posição é quarta, então eu tava todo ao contrário. E aí eu exercia muitos papéis que não eram meus, eu tava em papéis que não eram meus, e isso desanda tudo. Tá? Desanda tudo. É muito importante a gente entender sobre isso e a gente se posicionar no lugar certo. Aí, ó, meu marido fala que eu sou o homem da casa. Minha mãe diz que virei mãe dela. Dani, vamos mudar isso daí e te colocar no lugar certo, mulher. Por quê? Pode ser até que agora você não esteja percebendo os malefícios disso, tá? Só que a longo prazo, mulher, isso pode acabar contigo. Acabar contigo. Eu digo isso porque eu fiquei muito tempo errada, né? Num papel que não era meu, numa energia que não era minha. E isso me custou muito e me levou até o momento que eu cheguei de ter doenças físicas e tudo mais, tudo por conta do emocional e dessas energias e papéis trocados, tá? Maravilhosas! Fez sentido, Brasil, esses 12 bloqueadores? Me contem. Tem como isso mudar? Tem, maravilhosa. Isso é uma das coisas que a gente faz lá no Método ID. Você entender qual é o teu lugar na tua família e eu te ajudo a te posicionar nisso. Porque na sessão individual, a gente faz uma sessão de hipnoterapia e decodificação mente e corpo. E dentro disso tudo tem a parte de constelação familiar que a gente te coloca no lugar certo. Porque não é um processo só consciente, né? É um processo que tem que ser consciente e subconsciente. Aí, ó, todo sentido, eu sei, preciso mudar. Vambora, maravilhosas.
E olha, como eu falei com vocês, não é todo o processo de autoconhecimento. Falou muito comigo. Olha que espetáculo. Como eu disse para vocês, maravilhosas, não é todo o processo de autoconhecimento que vai ajudar em todos esses pontos. Porém, o autoconhecimento real, sim. O autoconhecimento real, ele é pensado em todos esses tópicos. E o autoconhecimento real, ele é aplicado no método ID, que é o método que eu desenvolvi de autoconhecimento para ajudar a gente em todos esses processos, tá? E por que eu falei para vocês que não todos, mas o autoconhecimento real? Porque muitos processos de autoconhecimento, eu falo, não são todos, né? Mas tem muito processo que não trabalha a nossa mente como um todo, que não aborda todas essas questões. E no método ID, que segue o autoconhecimento real, eu abordo todas essas questões. Então é por isso que eu falo para vocês, se vocês querem viver melhor, se vocês querem transformar a vida de vocês, venham para o nosso mundo paralelo do autoconhecimento real. Se dediquem a se conhecer de verdade, como eu digo, real oficial, porque vocês vão fazer mudanças na vida de vocês que vocês nem imaginam. E eu falo, o processo é desafiador, mas vale a pena cada little segundinho. Então se dediquem a se conhecer. Belezura? Fico muito feliz que tenha feito sentido, maravilhosas. E bora viver melhor, porque a gente pode, a gente merece e a gente vai viver cada vez melhor. E o caminho para isso é a gente aprender a lidar com o descontrole. Belezura? Então, bora assumir o descontrole da nossa vida. Por hoje é isso. Um beijo. Espero vocês no nosso mundo paralelo do autoconhecimento real. Beijo!